Arqueologia, parte 3. Produção de cerâmica. A existência de um ateliê de cerâmica, descoberto do lado oriental do assentamento, indica que os sectários produziam muitos de seus próprios utensílios. Foram escavados restos de uma pia, de um poço de armazenagem e de uma fornalha. Os utensílios de Qumran eram feitos de cerâmica leve e limpa. Muitos utensílios descobertos eram feitos de cerâmica rosa, vermelha clara ou cinza com cobertura esbranquiçada, uma fina solução de argila com água aplicada antes da peça ser levada ao forno. Na parte externa, estes utensílios de produção própria, simples e sem decoração, sugerem que os habitantes de Qumran fabricavam cerâmicas para atender apenas às suas necessidades especiais de pureza. A descoberta em 1947, no deserto da Judéia, no vale de Khirbet Qumran, junto às encostas do Mar Morto, vivia uma tribo semi-beduína conhecida como Tamiré. Juma Muhammad Ed Dib, um jovem pastor de 15 anos, cuidava das cabras de seu pai quando deu por falta de um animal, que logo tratou de procurar. Ao lado, foto de um rebanho de cabras na região de Qumran. O jovem, ao explorar o local, recebeu uma fenda em uma rocha e começou a tirar pedras para testar a sua pontaria. Após várias tentativas, ouviu um ruído dentro da caverna, parecendo o som de um vaso se quebrando. Curioso, foi verificar o que seria aquele barulho. Ao olhar pela entrada da rocha, avistou grandes jarros de barro, mas ao lembrar-se da lenda do espírito mau que mora numa caverna, Shaitan voltou apressadamente para casa. Ao chegar à tenda, contou a sua experiência ao seu irmão mais velho, Ahmed Muhammad, que ficou muito curioso. Ahmed então pediu ao irmão para levá-lo ao local e na manhã seguinte foram em busca dos vasos. Chegando ao local, Ahmed viu os vasos de barro e de imediato entrou na gruta. Acreditando que encontraria tesouros em seu interior, transferiu todos os vasos para o seu irmão, que permanecia do lado de fora da caverna. Ahmed, ao sair da caverna, encontrou um embrulho feito de panos de linho. Abriu e viu um rolo feito de couro de cabras, com uma escrita desconhecida, e assim foi com todos os outros jarros. Outros exploradores encontraram centenas de pergaminhos em 11 cavernas. Além destes potes com os papiros, outras cerâmicas e artefatos domésticos também foram encontrados na gruta. Esse material data do terceiro século antes de Cristo até 68 depois de Cristo, segundo testes realizados pelo carbono 14. Jarros para pergaminhos. 2 jarros de cerâmica cilíndricos sem decoração, com boca larga e tampa em forma de vasilha. Alguns dos pergaminhos do Mar Morto foram encontrados pelos pastores beduínos em 1947 em jarros de cerâmica cilíndricos deste tipo, que não foram encontrados em nenhum outro lugar. A descoberta destes recipientes exclusivos nas escavações de Qumran, assim como nas cavernas, é considerada por muitos como prova convincente da ligação entre a colônia e as cavernas. Esses jarros, assim como outros recipientes de cerâmica recuperados em Qumran, foram provavelmente manufaturados localmente. O jarro pequeno
foi encontrado enterrado na oficina de cerâmica no anexo sudeste em Qumran. Armazenar pergaminhos em jarros de cerâmica era uma prática judaica antiga presente desde os tempos bíblicos. Muito provavelmente os essênios, com suas preferências por práticas bíblicas como essa, seguiram literalmente as palavras do profeta Jeremias, que está registrada no capítulo 32, verso 14, que diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, toma esta escritura de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Jarro para armazenagem. Jarro para armazenagem, com corpo em formato largo, duas alças anelares, gargalo estreito e borda grossa. Por toda a superfície do jarro, há bolhas de ar produzidas durante a queima do recipiente na fornalha. Esses recipientes de corpo largo eram utilizados para armazenar alimentos secos, como grãos, ou líquidos, como água. Eles permaneciam normalmente imóveis em areia fofa ou no chão empoeirado em porões ou quartos de armazenagem, já que seu formato largo dificultava seu manuseio. Os grãos e líquidos eram transferidos de outros recipientes menores para serem armazenados neles. O gargalo estreito era facilmente vedado para conservar o conteúdo. As duas alças anelares possibilitavam que o jarro fosse seguro e inclinado para despejar todo o seu conteúdo. Copos de medidas. 2 copos cilíndricos de medição com boca larga e esculpidos em pedra calcária. Os recipientes têm 2 alças retangulares verticais. Copos cilíndricos desse tipo, variando em altura de 5 a 15 centímetros, são encontrados com frequência em sítios arqueológicos do período do Segundo Templo. Acredita-se que suas capacidades correspondam às medidas secas e líquidas mencionadas na Mishnah. Este tipo de recipiente era esculpido com faca ou talhadeira e sua superfície era deixada sem polimento. As alças verticais eliminam a hipótese de terem sido produzidos em um torno giratório. Recipientes de pedra feitos por especialistas, normalmente com pedras calcárias, de fácil manipulação, eram comum na região de Jerusalém no final do período do Segundo Templo. Foram encontrados em Qumran diversos recipientes de pedra de ótimo acabamento e de variadas formas e tamanhos. A pedra, ao contrário da cerâmica, não contrai impurezas de acordo com a halakha, as leis rituais judaicas de pureza, Mishnah Kelim 10, verso 1. Logo, esses recipientes eram mais puros. Recipientes de cerâmica que tenham se tornado impuros devem ser quebrados, não podendo ser reutilizados. Em circunstâncias similares, recipientes de pedra mantêm a pureza ritual e não precisam ser descartados. Entre os artigos de pedra encontrados, havia um grande número de copos de medição. Alguns serviam para os mesmos fins que os de cerâmica, enquanto alguns tinham formatos e funções especiais. Embora a matéria-prima seja comum em Jerusalém, o custo da produção era, indubitavelmente, bem maior do que o da cerâmica. A produção abundante de recipientes de pedra foi interrompida com a destruição do Segundo Templo no ano 70 depois de Cristo. Garrafas. 2 garrafas em forma de balão com veios no corpo e base arredondada. As garrafas tinham borda em formato de copo
e uma alça contorcida da borda até seu corpo. Estes recipientes bem desenhados eram utilizados provavelmente para armazenar líquidos finos como perfumes, óleos aromáticos ou outros líquidos preciosos. Eles foram encontrados em um dos pequenos quartos no complexo principal de edifícios. Garrafa ovoide. Esta garrafa, em formato ovoide, possui corpo com veios, gargalo estreito com sulcos e termina em uma base arredondada. Ela é bem proporcional e era utilizada presumivelmente para armazenar ou servir líquidos. Pratos, panelas e tigelas. 3 pratos rasos feitos na roda giratória, com base em formato circular e borda vertical. Centenas de pratos como estes, utilizados provavelmente para servir comida, foram desenterrados nas escavações de Qumran, muitos inteiros e alguns sem traços de sujeira. Estes foram encontrados em uma pilha de mais de 200 pratos escavados em uma área designada pelos arqueólogos como área comunal. Panelas. 3 panelas de dimensões variadas. Estas panelas arredondadas, com superfície contendo nervuras, eram utilizadas para cozinhar. A panela era sustentada por 2 alças coladas de sua borda até a sua parte superior. Algumas delas mostram sinais de fuligem na parte superior. Uma das panelas está apoiada em um suporte de cerâmica. Tigelas semicirculares. 3 vasilhas em formato arredondado semicircular, com base larga e borda invertida. Essas grandes tigelas eram utilizadas provavelmente para servir comida. Foram encontradas na oficina de cerâmica, em um grande depósito de utensílios de cerâmica, localizada no anexo sudeste do complexo principal de edifícios em Qumran. 2 vasilhantes em formato arredondado, semicircular, com base circular e borda invertida. Também foram encontrados em uma pilha de cerca de 700 tigelas de formatos similares, amontoados perto da área comunal no sítio. Os vasilhantes eram utilizados provavelmente para comer ou para servir refeições. Tinteiro. Este pequeno recipiente cilíndrico possui um formato circular e base plana. Através de sua pequena abertura circular com borda, o escriba adicionava tinta à sua pena e a apoiava. Este recipiente foi encontrado nas escavações de Ofel, em Jerusalém, e é similar aos tinteiros de cerâmica encontrados em Qumran. 3 tinteiros, sendo 2 de cerâmica e 1 de bronze, foram encontrados nas escavações de Qumran entre os destroços de um andar superior que desabou. Após uma cuidadosa reconstituição, concluiu-se que ali havia uma mesa de tijolos de barro de 5 metros de comprimento, 2 mesas menores e um banco, sugerindo a atividade de escribas e um escritório. Assim, encerramos a aula de Arqueologia Bíblica, parte 3.